Fala premiado, fala premiada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Evoluir. Hoje a gente está aqui com a nossa convidada Ana Elisa Vaz. A Elisa Vaz tem uma sólida experiência em marketing e gestão de projetos, com mais de 10 anos de atuação estratégica no relacionamento de marcas nacionais e multinacionais. Ela é gerente de projetos de comunicação integrada na Toledo Comunicações. Elisa, seja muito bem-vinda a mais um podcast. Obrigada, Guilherme. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Eu que tive desde o início, quando ainda era chat promo, né? Então, estou muito feliz de ver essa evolução de vocês. Obrigada pelo convite. Bom, prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Então, Ana, começando aqui o nosso bate-papo, uma perguntinha aqui já para compartilhar a sua experiência, o conhecimento com o nosso público. Se você tivesse hoje e começar uma campanha promocional, qual que é o primeiro passo e por que a maioria das empresas erra justamente nesse passo? O primeiro passo para a gente começar uma campanha promocional é a gente entender qual que é o objetivo daquela campanha. É para gerar lead? É para lançar um produto novo? Então a gente tem que ter isso muito claro, qual é o objetivo da campanha. Tem muita empresa que começa já pensando na premiação final, querendo pensar na divulgação, mas não, quando a gente tem uma estratégia muito bem planejada e um objetivo muito bem traçado, tudo fica mais fácil, todo o resto da campanha fica muito mais fácil de ser desenhado, né? Então o primeiro passo de uma campanha é o objetivo com toda certeza, o objetivo e entender qual é o seu público-alvo. Esse é o primeiro passo de a gente iniciar uma campanha. Entendi. Porque eu acho que assim, tem muita marca que quer começar, quer entrar nesse mundo da campanha promocional. Exato. Não sabe nem sabe como começa. E como o brilho no olho de uma campanha promocional é a premiação, tem muita gente que já começa a dizer, não, porque a gente vai fazer uma promoção agora falando da Copa, né, para o ingresso na Copa do Mundo, mas você nem sabe qual que é o objetivo, você nem pensou o que você quer gerar com isso, né? Então, qual que é a estratégia por trás? Entendi. Antes você tem que fazer uma estratégia, um objetivo. Depois a gente pensa na premiação, na identidade visual, enfim, todo o resto. A galera começa pelo final. A galera começa pelo final, normalmente. Entendi. E aí esse é o principal erro, então, do pessoal hoje. Tipo, eu quero fazer, não tem uma estratégia, você não definiu o que você quer fazer, e aí depois, o que a gente tem visto hoje muito no mercado? Você faz uma promoção, muita gente não recolhe os dados, muita gente não trabalha os dados, e foi aquilo, só premiei, não sei o que rolou, não sei o que foi, e é isso. Exatamente. E quando a gente tem esse objetivo, essa estratégia bem detalhada, né, muito bem traçada, é exatamente o que você falou. A gente consegue ver o resultado de uma outra forma, porque a gente tem um objetivo. Então a gente tem um olhar final, né, o que a gente quer ver no final. E esse olhar final é o depois o que gera os resultados para aquela marca. Entendi. Né? Então o objetivo com certeza é o principal passo. A galera tá buscando a coisa errada. Total. Então, pensando nessa questão, né, definir o objetivo, estruturar melhor a campanha, não começar do final, né, o final ali pensando no começo, tudo misturado. Como que você define um objetivo de uma campanha que realmente vai guiar ali as decisões, em vez de virar só uma intenção genérica aí que o pessoal faz, né? Começa pensando no final, como que começa no começo? Então, como a gente comentou, o objetivo é o principal, né? Então ele precisa ser muito, muito específico. Então, o que você quer com essa campanha, né? Você quer aumentar 20% o aumento de vendas, você quer gerar leads. Então, quando a gente pensa nisso muito bem detalhado, a gente consegue traçar todo o resto. Então, uma campanha boa é aquela que a gente tem um objetivo e uma estratégia muito bem traçada, né? Então, quando a gente entende esse específico, a gente consegue transformar uma campanha numa campanha muito bem relacionada, muito bem vista. Entendi. E na Toledo, vocês costumam receber, por exemplo, a marca vem e fala assim, quero fazer uma campanha. E vocês têm que ter todo esse trabalho de entender o objetivo, aí eles chegam, não sabem o que eles querem, aí volta, conversa com várias áreas, tem todo esse trabalho para ser definido. Tem, e o que acontece muito às vezes eles vêm com um objetivo não muito bem detalhado, eles vêm com um objetivo mais solto, a gente estuda a marca, estuda o que está por trás disso, traz um objetivo mais detalhado e eles mudam depois.
Entendeu? Entendi. Porque quando eles entendem isso, que realmente a gente precisa olhar isso com mais calma e com mais estratégia, aí eles voltam para dentro de casa e falam, então não era isso que eu precisava. Entendi. Era aquilo e a gente tem ali que voltar desde o começo e começar tudo de novo. E tá tudo bem. O importante é que a gente tenha isso muito bem definido. A gente na Toledo não tem esse problema da gente começar do zero de novo, desde que a gente tenha muito definido para no final a gente ter um bom resultado. É melhor começar depois, mas começar bem feito, do que começar e depois resolver lá na frente. Jogado, né? Então tem, por exemplo, às vezes vem, porque a gente vai lançar um produto. Beleza, mas vamos detalhar isso? A gente vai lançar esse produto, vocês querem quanto, né? Vocês querem aumentar o quê? Vocês querem falar sobre o quê? É só o lançamento? Então a gente começa a fazer esse tipo de pergunta e começa a detalhar, aí a gente começa a entender o que realmente o seu cliente quer. Né? Você colocaria que essa é a parte mais crucial, mas também a mais complicada de uma campanha promocional? Sim, é o que mais demora. Depois que a gente tem o objetivo traçado e a estratégia muito bem feita, todo o resto vai assim, muito fácil, porque quando tá muito claro, o resto é resto. Você vai fazendo com muito mais tranquilidade, né? As coisas fluem muito mais fácil. Então o objetivo é o que mais demora, é o que mais tem estratégia. Mas se a gente tem isso muito bem feito, a gente tem uma campanha boa. Boa. Bom, e vocês tendo esse objetivo já definido, esse caminho ali, né? A gente tem que depois trabalhar a parte da campanha já. A gente fala aí de mecânica, né? O sorteio, o vale brinde, cashback, o afiliado. O que faz você optar por uma mecânica ou descartar outra? Isso faz parte ali, conversa junto com o objetivo, depende muito do objetivo, como que funciona? Total. Então assim, a gente entendeu qual é o nosso objetivo, né? De entender o nosso objetivo, que a gente entendeu o nosso público-alvo, né? Então, eu tenho o meu público-alvo definido, eu vou conseguir muito mais fácil entender qual que é a melhor mecânica para essa promoção. Então, por exemplo, a gente está falando de uma campanha de volta às aulas para criança. Só que o que o meu cliente quer é encantar a criança. Faz sentido. Para que eu vou fazer um cashback? Se uma criança não lida com dinheiro, né? Dependendo da idade da criança, ela não vai lidar com dinheiro. Não faz sentido eu fazer um cashback. Faz muito mais sentido eu fazer um vale brinde, onde a criança vai ganhar um brinquedo ou alguma coisa naquele momento da premiação, né? Ou que ele faça com que a mãe compre o produto porque ele quer o bichinho de pelúcia que vai junto com o produto. Entendi. Entendeu? Então, depois que a gente tem esse público-alvo definido, a gente consegue, com muito mais clareza, entender qual que é a nossa mecânica de promoção. E tem uma coisa muito legal, que muita empresa acha também que muita premiação, muita mecânica tem que ser com prêmio grande, né? Com prêmio muito caro. E às vezes não é isso. Às vezes você quer encantar seu cliente. Às vezes você quer fazer com que aquilo seja um apelo emocional onde a marca fique marcada. Entende? Então, eu comprei uma coisa que veio um brinde de Dia das Mães que eu uso até hoje. E aí eu lembro que aquilo era da marca XPTO. Então, a gente precisa definir e ter um objetivo muito claro exatamente para isso também, né? Porque eu acho que quando a gente fala de promoção, muita gente pensa, sei lá, em desconto, alguma coisa do tipo. Mais básico, né? E o pessoal tá deixando de lado a parte que importa, que é realmente encantar o cliente, né? Exato. Quando você tá fazendo ali, você não quer, sei lá, por exemplo, você quer lead, você quer venda, você quer desovar um produto, às vezes é essa a necessidade, mas faz um negócio bem trabalhado, né? Não, e deixa uma marca, né? Tem a questão do apelo emocional é muito bacana também, né? O Vale Brinde hoje tá muito bem visto, porque as pessoas levam para casa aquele brinde e elas vêm todos os dias, né? Às vezes você compra um potinho que tá lá o nome da marca, você abre todo dia, você come com aquele potinho, você lembra daquilo, né? E aí você volta e você compra. Então tem que pensar nisso também. Não necessariamente a gente tem que só pensar que a pessoa só quer comprar se o brinde for R$1 milhão. Não, não necessariamente. Até porque tem muita gente que pensa, se é uma promoção de sorteio de R$1 milhão, eu nunca vou ganhar, não vou nem participar.
Fica intangível para a pessoa. Exato, mas se ele for lá, compre R$ 30 em produto e troque por um bonequinho que, sei lá, faz muito, naquele momento tá super em alta. É muito mais tangível para ele, né? E é muito mais legal naquele momento. Sim. Então, às vezes, vale a pena ter esse outro pensamento de tipo de mecânica e premiação, sabe? Sim. Até em outros podcasts a gente já falou exatamente disso, que eu acho que hoje o pessoal está muito focado em resultado, em números, e esquece um pouco a parte de encantar o cliente. A gente lembra ali de campanhas promocionais que tinham quando a gente era mais novo. Coca-Cola é um ótimo exemplo disso. Das garrafinhas. A garrafinha, o mini crack. Então, assim, a gente tem vários exemplos. Da Parmalat. Dos bichinhos de pelúcia. Então, e aí, isso aí faz quanto tempo? Nossa, mais do que? Mais de 20 anos, exato, né? Exato. E aí eu te pergunto, de 5 anos para trás, você lembra de alguma marcante igual essas? A gente não tem. Então, assim, acho que se perdeu um pouco isso daí, antes a gente fazia um negócio maravilhoso, super legal, marcante, a gente colecionava as coisas e hoje concorre a 1 milhão ali, valeu, tchau. Exatamente. Tem gente que trabalha muito hoje no Pix para ser mais fácil também, e você perde o encanto ali no cashback, né? Que, assim, dependendo de qual é a campanha que você está fazendo, faz total sentido fazer cashback. Uhum. Por exemplo, a gente vai fazer um lançamento de um produto, né? A pessoa não conhece o produto ainda. Então, se você comprar tal, você ganha um cashback. A pessoa vai pensar, eu vou ter um pouco do meu dinheiro de volta, vou experimentar esse produto. Né? Dependendo do público-alvo e da marca que a gente está falando, faz mais sentido do que o Vale Brinde. Mas não é só isso, né? Às vezes as marcas pensam uma campanha promocional em sorteio, cashback, e é isso. Entendeu? E não é. A gente tem tanta opção bacana para fazer, né? Não, eu acho que hoje também, assim, por exemplo, muito dados, todo mundo virou dados, a gente não é mais uma pessoa, a gente é um número. E ao mesmo tempo as empresas não trabalham esses dados, então assim, a gente virou um número, a gente não recebe a parte do encantamento, e eles também não trabalham os dados, não usam, então assim, vira um negócio depois, né? Jogado, fiz, sei lá, pro diretor ver. Exato. Tá feito. Ela veio em minhas mãos, acho que se perdeu um pouco a essência do negócio, né? Exato, e é aquilo que a gente já falou, quando a marca faz uma campanha sem estratégia, ela não pensa no resultado depois, porque ela nem sabe qual que é o objetivo daquela campanha. É só pra, fiz. É só para falar que tá lá no mercado. Tá lá no mercado e eu tive o máximo de dados que vem depois, normalmente, né? Tivemos ali 100 mil participações e tal. Mas o que você está fazendo com essas participações depois? Aumentou em 5% as vendas. E, tipo, uns negócios Mas o que você está fazendo isso depois? É usar esses leads para você usar estrategicamente para o pós-campanha. Uma campanha muito bem feita é uma campanha que não acaba na campanha. Ela só impulsiona para o pós-campanha. Exato, né? Exato. Não, e muita gente não explora isso. Você tem mais ou menos, sei lá, 100 mil participações. Você tem 100 mil leads. Você tem 100 mil clientes. Só que o que eu vejo muito no mercado é que o pessoal não recebe esse dado muito bem trabalhado, o dado vem cru. Sei lá, você não sabe quem que é, você só sabe que comprou em algum lugar. Então, acho que também tem um pouco disso hoje que o mercado não recebe, né? Não recebe porque muitas vezes eles não têm isso com fácil acesso, né? Então, assim, já até fazendo um pouquinho do merchan do Evolu, porque eu sou uma pessoa que gosta muito, né? Vocês têm uma plataforma que tem ali os dados 24/7 na mão do cliente. A qualquer momento ele pode ver durante a campanha todos esses dados. E não é só quantas pessoas compraram, é tudo. É ver na notinha fiscal do seu consumidor o que ele compra junto com a marca dele. Isso é muito legal. Quanta coisa você pode fazer depois disso, sabe? A estratégia que você pode criar, você entender muito mais o seu público com esses dados, né? Isso é muito bacana. A galera precisa melhorar um pouquinho isso. Total. Faz parte. E aí, Ana, qual que é o maior erro quando a pessoa vai definir a premiação? E como que isso impacta no resultado da campanha? Acho que foi um pouco daquilo que eu comentei. O maior erro
é você achar que prêmio caro é o prêmio bom. Tá. Você tem que entender seu público e você tem que fazer com que a premiação, né, seja voltada ao seu público. Então a gente deu o exemplo da criança, que não faz o menor sentido a gente dar um cashback. Se a gente está falando de um Dia das Mães, às vezes, para o seu público em si, é muito mais legal você dar alguma coisa de lazer para ela, né, um day spa muito legal, do que dinheiro em si. Então, eu acredito mesmo que a premiação precisa ser muito bem pensada e voltada para o seu público-alvo. E as empresas precisam tirar um pouco da cabeça de achar que campanha boa é campanha que tem premiação cara, né? E isso entra numa coisa muito legal também. As pessoas, tem muita marca que fala assim, eu não tenho como fazer uma campanha. Campanha é muito caro. É porque você também só está pensando numa premiação de 1 milhão. Você não precisa pega, por exemplo, disso. o Dia das Mães, sei lá, você faz uma vela aromática. Eu não sei quanto custa, mas acho que deve custar um pouco mais barato ali. Meu, você consegue em grande fazer quantidade, exato, sim. Você faz um público ali. Quantas vezes essa mãe não vai acender aquela vela, não vai ter aquilo? Então eu acho que é isso. Tem um negócio, um mimo pequeno que a pessoa vai ter, vai carregar, acho que faz muito mais sentido do que um negócio grande ali, intangível, né? Exato. O que não, volto a dizer, o que não tira a gente de fazer um prêmio muito grande e bacana. Tem que ser feito também, né? Mas não é só isso. Para mim esse é o erro, né, da premiação. É achar que prêmio caro é o prêmio bom para aquele público-alvo e para aquela mecânica. Não é. E ainda a respeito da premiação, por exemplo, você que conhece bem desse mercado, eu raramente vejo, sei lá, por exemplo, o prêmio de 1 milhão, ou sei lá, 500 mil reais que a pessoa ganhou. Eu raramente vejo a marca divulgando isso, tipo, a pessoa aparecendo, tipo, olha, premiado, ou sei lá, a pessoa super feliz, emocionada com isso, tal, não sei o que lá. Eles podem fazer essa divulgação disso, ou é uma coisa que limita? Porque eu acho que seria um negócio muito legal pra gente que tá participando ver que é tangível, que a gente consegue, entendeu? E não aquele negócio que, putz, será que os caras entregaram? Tipo Mega Sena, né? Exato, você fica naquela dúvida. Será que realmente as pessoas ganham uma Mega Sena? A gente sabe que é tudo regulamentado, sim, tudo certinho, sim. Acontece, mas assim, a gente não vê, sei lá, a Dona Maria que comprou um negocinho muito barato e ganhou, putz, que legal, sabe? E esse gera também uma conexão com a marca. Uma proximidade, né? E gera valor pra marca, e a gente não vê esse tipo de coisa. Tem alguma coisa que bloqueia isso ou pode ser e a marca só não faz? Depende muito do seu regulamento e como você escreveu esse regulamento, né? E também depende um pouco da premiação. Então, por exemplo, viagens que a gente normalmente tem regulamento que pode usar a imagem da pessoa após, sim. Mas a premiação em barra de ouro, aí é um pouco mais complicado de ser divulgado, porque a pessoa não vai querer se mostrar, falar. Então, um risco, né? Ganhar 1 milhão de reais, alguém pode ir atrás. É que nem Mega Sena, né? A pessoa que ganha Mega Sena, normalmente, né? Não sai falando. Ela não sai falando por aí que ela ganhou uma Mega Sena, porque chega até a ser um pouco perigoso. Claro que a gente está falando de proporções muito distintas, mas não é o ideal a marca mostrar quem ganhou, né? Até que isso é muito comum, normalmente a gente precisa colocar os nomes dos ganhadores no site, quando acaba a promoção. Só que aí o que você faz? Você não põe nome completo, CPF completo da pessoa. Você põe os 3 primeiros dígitos, os 2 últimos e o primeiro nome da pessoa. Ah, não, também não dá pra expor muito. Né? Entendeu? Então não dá pra você ficar expondo tanto assim o seu premiado. Quando é um vale-brinde de PDV, compre e ganhe na hora e se retira, que tem promotor em campo e etc. Normalmente a gente tem algumas fotos que você posta nas redes sociais, alguns vídeos, claro, na hora você pede uma assinatura do consumidor de que ele aceita, né, o uso de imagem dele, mas não é algo muito comum, não, de ficar mostrando, porque as pessoas meio no mesmo que não querem. Justo. Tá? Por segurança mesmo, né, não aparece tanto. Seria um negócio legal, né? Claro, eu sei o perigo que é, mas... Devido com a segurança que der, mostrar. Mas por exemplo, sei lá, você ganhou uma viagem pra Disney de uma marca. Pô, que legal a marca mostrando a pessoa. Não, isso é muito legal. Entendeu? Isso é super legal.
Eu não posso super abrir aqui, mas a gente tem uma promoção que está agora acontecendo, que uma pessoa vai ganhar, vai para a Espanha, vai conhecer pessoas famosas, e aí sim, lá neste regulamento, Aí, tá. a gente tem ali que a pessoa tem que assinar o uso de imagem dela, até para a gente fazer essa divulgação depois. Mas aí ela já está desde o início, quando ela começou a campanha, sabendo que isso pode acontecer. Entendeu? Ah, tá. Quando ela participou, já tá... Isso já está em regulamento. Tá. Isso já tem que estar em regulamento. Mas, por exemplo, ganhei, não li o regulamento, só participei. Ganhei. E aí fala, putz, eu não vou assinar, não quero que use minha imagem. Automaticamente você está desqualificado e vai para outro. Então, quando você participa, quando você faz o cadastro, você tem que dar um checkzinho de que li o regulamento. Mas ninguém leu. Mas aí ele já deu o aceite lá no cadastro. Né? E aí a gente entra numa questão jurídica com ele ali, de falar assim, ó, você deu aceite, como se você tivesse lido. Vai querer viajar? A gente tem, né, a gente tem que também cumprir algumas agendas aqui, alguns compromissos que a gente tem com diretoria, com tudo que a gente vai fazer pós-campanha, né, de divulgação mesmo. E aí normalmente as pessoas aceitam, assim, nesse caso, mas você já tem que ter um aceite de regulamento em cadastro de campanha. A pessoa leu ou não leu, aí já é uma questão da pessoa. O regulamento ele é bem crucial, né? É pontinho a pontinho, uma vírgula já era, né? Não, gente, assim, regulamento é uma coisa muito importante. Muito importante. Você tem que ter ali um jurídico muito bom, tem que estar muito bem detalhado, tem que estar muito claro para o consumidor, né? Não adianta você só colocar o juridiquês, que a gente chama, e a pessoa não conseguir entender o que aquilo significa e inviabilizar, entre aspas, a sua participação, né, por não entender o que está ali. Então tem que ser uma coisa muito claro e fácil para a pessoa conseguir participar, mas tem que ser muito seguro. Você tem que ter tudo ali muito claro, para a gente não ter problema depois, porque promoção é um negócio complicado, assim, nessa parte jurídica. Né? A gente tem pessoas que a gente chama de promocioneiros por trás, que querem passar perna, então a gente não pode deixar assim tão abertão, senão depois a gente que leva, né? Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Boa. E para estruturar a parte ali de participação, né? A gente está falando aí, pessoal, chega, legal para participar. Como que a gente estrutura as regras ali dessa participação, também para não travar, né, na parte ali da conversão, mas que ainda assim protege a operação, pra gente, pra não ficar muito complicado pro cara chegar também, não tem que assinar 15 termos e tudo. Como que é trabalhar dessa parte também pra facilitar o cara? Eu compro um negócio, participa mais fácil, tudo. Como que é trabalhado isso? Então, foi o que eu comentei, o regulamento ele precisa existir, ele precisa estar muito claro, né? Ele não pode ser um juridiquês muito difícil para as pessoas conseguirem entender, mas ele precisa existir com todas as regras para a gente não ter problema. O que a gente sempre faz também é, no próprio site, a gente coloca toda a mecânica da promoção de um jeito muito mais fácil e didático para a pessoa conseguir entender e participar, né? Então a gente tem todo o passo a passo, até no próprio ponto de venda, no PDV, tem lá os materiais de ponto de venda, né? Os MPDVs que tem, as mecânicas, tudo muito bem detalhado e fácil de entender. Fora o regulamento. Como participar ali, Como participar, passo a passo. Compra, ganha, cadastra, tudo certinho, esse passo a passo. E também no site, o que a gente sempre faz, que é importantíssimo, é a gente ter uma seção do FAQ. Né? Então, as perguntas que normalmente, né, as dúvidas que normalmente as pessoas têm. Né? Como é que eu faço para participar? Como é que eu faço para tirar meu prêmio? Como é que eu faço para subir uma nota fiscal? Então, sempre tem esse FAQ no final para ajudar a pessoa a participar de uma forma mais fácil. Né? Mas o juridiquês precisa continuar. Ele fica ali e é importante as pessoas... O segundo plano ali está lá, mas assim... Por segurança. Ele está lá total por segurança, mas as pessoas conseguem participar só olhando mecânica da promoção e o próprio FAQ ali para ajudar. E a gente sempre tem também o nosso saque, né? Que qualquer coisa que a pessoa precise, a gente tem ali alguém 24/7 para responder aos consumidores. E desses pontos que você colocou, o que nunca pode faltar num regulamento? O que assim, a gente não colocou isso, tudo bem, mas assim, isso aqui tem que ter.
Então, é Todos esses muito... pontos? Não, assim, na verdade, é muito direcionado para a campanha que você está fazendo. Não tem um regulamento em si, um regulamento não, mas uma cláusula em si que obrigatoriamente precisa estar em todos os regulamentos. Né? Então, a gente precisa entender qual é o objetivo, qual é a mecânica e com quem que eu estou falando. E com o meu público-alvo. Né? Então, quando a gente tem isso muito bem detalhado, a gente consegue direcionar esse regulamento também da melhor forma possível. Não tem uma cláusula que todos os regulamentos têm que ter obrigatoriamente, senão não dá certo. Não, a gente sempre vai moldando isso conforme a mecânica da promoção mesmo, e o público-alvo. Entendi. Mas é, por exemplo, o modo de participar, as regras ali daquilo, tipo, são coisas específicas que tem que da ter, mecânica. né? Da mecânica. Porque, por exemplo, passo a passo, se eu estou falando de uma mecânica de compra e ganha, ela é completamente diferente de uma mecânica de cashback. Entendeu? Até a parte de entrega do prêmio tem que ter muito bem definido, porque eu falo que a entrega é em barra de ouro. A gente não pode, acho que no Brasil a gente não pode entregar barra de ouro como prêmio. Você dá o valor equivalente em dinheiro. Isso tem que estar tudo muito bem detalhado. Senão o cara vem e fala, quero minha barra de ouro. Aí... Ele acha que ele vai receber uma barra. Então tudo isso precisa estar muito bem definido, né? Então, realmente, depende da mecânica que a gente tá estruturando ali, naquele momento. E na execução, onde normalmente acontecem as falhas? É na estratégia, é na operação ou na divulgação? Aí a gente volta lá para o início. É na estratégia. Porque se a gente não tem um objetivo e uma estratégia muito bem definida e detalhado, é muito mais provável que a gente erre nesse processo do que com os outros. Né? Então, quando a gente tem uma estratégia muito bem clara e definida, todo o resto é muito mais fácil de você lidar. É claro que imprevistos acontecem e, às vezes, mesmo com uma estratégia muito bem definida, a gente tem que ter ajuste de rota. Mas quando ela está muito bem definida, até esse ajuste de rota é mais fácil de você dar do que se você não tem isso muito claro. Sabe? Mas eu vejo assim alguns casos que, sei lá, arrumaram tudo, mas erraram na divulgação. Putz, aí foi um fracasso. Ou, putz, tudo certinho, divulgou certinho, mas na hora de executar ali, deu errado. Só que se você tem uma estratégia muito bem feita, a chance de você errar na sua divulgação é muito mais baixa. Agora, se você não tem uma estratégia bem definida, fica até difícil de você pensar como fazer essa divulgação. Né? Então a base de tudo é o objetivo e a estratégia. Depois as outras coisas fluem. Né? Já tá a base feita ali, né? Exatamente. É a massa do pão, né, que dizem. Depois que a campanha acaba, o que diferencia quem só fez uma ação e de quem realmente construiu um ativo de crescimento? Acho que a gente volta no ponto dos dados ali, né? Exatamente, a gente volta no ponto dos dados. Quando a pessoa tem um objetivo, ela tem uma estratégia, ela sabe qual é o resultado que ela quer com aquilo, os dados ajudam ela a ter um pós-campanha muito bom, né? Então, esses dados ajudam ela a continuar com aquilo, né? Então, eu consegui entender melhor meu público-alvo, eu tenho mais lead, o que eu vou fazer com esses leads agora? Eu entendi que o meu consumidor compra com o meu produto tal coisa. Será que eu não consigo fazer uma parceria com essa outra marca para a gente fazer uma outra campanha juntos? Né? Se o nosso público-alvo já está unido com esses dois produtos, por que a gente não faz algo maior? Então, esses dados ajudam a marca a transformar aquela campanha em algo maior pós-campanha. Né? Ou até mesmo acho que durante a campanha, né? Porque, por exemplo, você tá lá e aí bom, a pessoa tem que tá usando Evolu, mas você tem os seus dados ali em tempo real. Você vai acompanhando e você tá fazendo uma divulgação pensada, por exemplo, para a mãe. Só que aí você vê que quem tá comprando aquilo é o pai. E você tá divulgando para uma pessoa. Dá tempo de mudar, dá tempo de ajustar.
Claro. Eu acho que isso também faz a diferença. Ali no meio do caminho também dá para mudar isso. Né? Sim, e não só isso. Quando a gente tem uma campanha muito legal rodando e você tem esses dados em tempo real e você tá vendo que é um sucesso, você consegue prorrogar a campanha, né? Você chega no órgão organizador e você pede prorrogação. Você pode, né? Isso não precisa estar no regulamento ali. Não. A gente teve uma campanha agora mesmo. Deu super certo, ela era 3 meses, foi para 9 meses de campanha. E tá bombando. Então, isso é muito legal, porque a gente está entendendo os dados que estão rolando, a gente entendeu melhor nosso público-alvo, né? Então a gente consegue fazer alguns ajustes de rota para essa prorrogação, né? E continuar vendendo mais, entendendo mais, para o pós-campanha ser melhor ainda, né? Certo. Então, em resumo, o principal é a gente definir o objetivo. O mais importante é definir o objetivo, e a estratégia e ter um regulamento bem trabalhado com todos os detalhes. Dali para frente o negócio já flui um pouco mais tranquilo. Com certeza. Depois as coisas andam com muito mais tranquilidade. É muito mais fácil você construir uma campanha quando você tem a base muito bem feita. E é o que falta para muita gente. Muita gente entender isso. É que tem muita gente que ainda não sabe o que é uma campanha promocional a fundo, né? E como construir ela. O que a gente falou, às vezes as pessoas só entendem que a campanha promocional é uma premiação cara. E não, né? Ela tem muita coisa que precisa ser feita, muita coisa que precisa ser definida para você ter um resultado muito bom. Muita gente acha que barra, por exemplo, tem que ter um regulamento. Putz, não sabia. Deve ter muita empresa, muita marca que barra nisso. Toda essa questão mais burocrática. Tá no começo, ali, né? Não sabe que tem que ter. Nem como fazer, né? Como é que eu faço esse regulamento? Para quem que eu mando? Quais são as taxas que eu tenho que pagar? Porque tem tudo isso, né? Quais são as taxas que eu tenho que pagar? Com quem que eu tenho que falar? Para quem que eu tenho que mandar esse regulamento? Aonde eu tenho que pôr? Quais são as regras? O que que eu preciso ter no site de regra? Enfim, tem mínimos detalhes uma campanha promocional. Ela não é só simplesmente colocar lá no PDV, compre e ganhe uma caneta, que você já está em campanha promocional. Não é só isso. Tem toda a adesão da loja que você está fazendo. Então tem muita marca que faz parceria com o mercado. Eu só vou ativar na rede XPTO. Entendi. Tem termo de adesão para fazer com aquela loja. Ou eu quero fazer uma parceria. Então eu tô com um produto que já tem uma parceria com uma outra marca. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho algum iogurte, alguma coisa que na embalagem tem um personagem da Turma da Mônica, da Disney. Não é só você colocar lá, compre e ganhe tal coisa. Como tem um produto da Turma uma marca, né, uma imagem visual da Turma da Mônica ou da Disney, a Disney e a Turma da Mônica tem que assinar um termo de adesão dessa campanha também. Claro, direito de imagem, todos os negócios. Não é tão simples assim, entendeu? Então tem muitas regras que a gente não pode banalizar, porque senão depois o órgão organizador cai para cima da gente. Mas, de novo, tendo a estratégia, tudo certinho, o objetivo, já tá meio caminho andado ali, já tá com mais meio caminho andado. Quase tudo pronto. Você tá muito bem direcionado para você ter uma campanha de sucesso. Boa. Aí, gente. Agora você já tem a receita do bolo para uma campanha de sucesso. Ana, acho que é isso. A gente conseguiu trazer aí uma boa visão, né, desse processo de criação de uma campanha. Deu para entender um pouco mais aí como que funciona, quais são os pontos que a gente tem que estar de olho, como trabalhar isso daí. E te convido aí a deixar um recado para o pessoal que quer fazer uma campanha promocional, que tem medo, que acha que é complicado. Tem algum recado para ajudar o pessoal que está aprendendo a fazer uma campanha promocional? Não precisa ter medo, você precisa estudar a sua marca, estudar o seu público e com calma, criando esse objetivo, criando essa estratégia, você vai conseguir fazer uma campanha promocional de muito sucesso, né? A gente tem ferramentas no mercado muito boas que te ajudam com isso, né? E com clareza
a gente consegue criar. É só a gente não fazer do dia para a noite as coisas, né? Fazer as coisas correndo, chegar com um objetivo claro que tudo vai dar certo. Maravilha. Gente, muito obrigado por mais um podcast. Ana, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço.